Quer abrir sua Bíblia comigo? Abre no livro de Marcos, capítulo 14, verso 10. Marcos 14, versos 10. Eu não sei o que. Todos acharam? 14, 10? Amém? Diz assim: Judas Iscariotes, vou baixar um pouquinho agudo. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, eles ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim Judas começou a procurar uma oportunidade de entregar a Jesus. Amém? Vamos orar? Curva a sua cabeça como você está. Se puder aquietar teu coração, ficar bem relax. Deus, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite. Pedimos, Deus, que fale conosco. É um dia especial, é um dia fantástico. Essa oportunidade está na Tua presença. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Nós estamos cansados, sobrecarregados do nosso dia a dia, dos nossos afazeres, dos nossos compromissos. Precisamos de Ti. Todos nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Uma vez a minha filha, a Tainá, esteve aqui comigo. A gente frequentava uma igreja em Florianópolis. Muito legal. Acho que o Gustavo esteve lá, né, Gu? Muito legal. Acho que é a igreja que todo mundo gostaria de congregar. Muita gente, muita novidade o tempo todo, muitos cantores famosos, pregadores passando na igreja, era bem massa. E a gente encontrava na igreja de segunda a segunda. Pensa que bênção. Todo dia tinha alguma coisa para fazer na igreja. As pessoas saíam do trabalho, algumas, como eu vi uma irmã que chegou aqui, vem direto do trabalho correndo. Mas todo dia é isso. Já vinha pronta do trabalho, porque um dia tinha escola de líderes, no outro tinha culto de oração, no outro tinha ensaio da dança, do louvor. A igreja era assim, funcional, ativa, proativa, convidando as pessoas a uma proatividade no reino. E um dia eu chamei minha filha em casa para conversar e falei para ela assim: você precisa tomar cuidado. Com o que, pai? A igreja vai matar você. Mas eu era pastor da igreja. Ela falou assim: como assim, pai? Jesus veio nos trazer vida, e vida em abundância. Não é sadio você oferecer toda a sua vida a um lugar que só tira de você. Não tire conclusões precipitadas do que eu estou falando. Mas este lugar, biblicamente, deve ser conhecido como casa de oração. Não é como casa de show, não é como uma assistência beneficente. Não, é casa de oração. E é engraçado porque o apóstolo Paulo, ele diz assim: quando você for orar, não faz isso em público. Já quebra um padrão nosso, né? Estou falando nosso de pastor, que adora fazer orações bonitas. Ó Senhor, amado mestre, soberano sobre céu e terra e tal. O cara faz um desenho tão grande que no final das contas ele esquece de orar, né? Eu vi esses dias uma irmã fazer isso no almoço, numa casa que nós estávamos. Gente, ela fez uma oração tão linda. Ela orou pelas crianças da África, orou pelas finanças no Brasil, orou para todo mundo, também não orou pelo alimento. Mas a Bíblia diz que esse lugar seria conhecido como casa de oração. Que os nossos joelhos não estariam calejados por colocar cerâmica no piso.
no chão. Os nossos joelhos estariam calejados por buscar o Senhor. Os nossos ouvidos estariam cheios do Espírito e não cheios de novas canções como a gente acaba cantando. O nosso coração estaria transbordando do Espírito Santo para molhar o outro e alcançar o outro, não transbordando de adoração a um Deus que não precisa ser adorado. Porque se você nunca pensou nisso, Deus, pode escrever se quiser, irmão, pode pesquisar em qualquer lugar dessa Bíblia aqui, da sua, onde você se sentir confortável. Deus não precisa de adoradores. Jesus falou que os olhos do Senhor estão a procurar verdadeiros adoradores, mas em nenhum texto diz que Ele precisa disso. Afinal, Ele já era Deus antes do mundo existir, ou não era? Então, na adoração, quem tem privilégio? Deus ou nós? Nós é que somos os privilegiados, irmão. Falei para minha filha, a igreja vai matar você. Ela não acreditou em mim. Não acreditou. Porque ela estava servindo ao Senhor com todo o seu coração. Aquilo era verdadeiro. Mas se você for pensar, olha aqui uma coisa. A palavra religião, o que quer dizer? Alguém sabe? Alto aí, irmão. Religar. E a palavra religiosidade? Parece a mesma, mas não é. O que quer dizer? Ato de cumprir regras. E aí nós chegamos em Mateus 11, 28. Mateus 11, um pouquinho antes, 11, 20, Jesus vai dizendo assim, olha, existem muitos profetas por aí, muitos ensinadores, muitos professores, muitos sacerdotes, muitos rabinos. O texto vem falando disso. E eles estão colocando leis tão justas e tão pesadas em vocês que está difícil de carregar. Aí Jesus diz, Mateus 11, 28. Então, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que eu sou manso e sou humilde de coração. E vocês terão... Não, vamos falar em coro isso. Vocês terão descanso para vossas almas. Como é que uma pessoa vai ter descanso para a alma trabalhando o dia inteiro e estando na igreja todo dia para cumprir regra? E a casa de oração? Não tem tempo. Porque tem ensaio, porque tem programa, porque tem estudo. Quero conversar com você sobre um tema que é quando a voz de Deus não é o bastante. Judas Iscariotes, o cara. Há quem diga o traidor. Eu sempre vi Judas de outra forma. Eu sempre vi Judas como alguém de confiança. Pastor Rob, você tem tesoureiro na igreja? Você confia nele? Sim ou não? A igreja está te vendo. Você tem um tesoureiro, você confia no tesoureiro? Sim. Por que Jesus ia ser diferente? Judas era tesoureiro do ministério. Afinal, você daria a sua tesouraria dessa igreja para alguém que você não confiasse? Não. Se nós, que quando o nosso filho pede pão, a gente dá pão, por que a gente acha que Jesus seria mais idiota do que a gente? Jesus confiava em Judas, irmão. Com todo o seu coração. Talvez a divindade de Jesus, né? O Deus Criador, sabia do que iria acontecer, mas o Jesus homem, que foi o Jesus que foi à cruz e morreu por mim e por você, confiava em Judas. E talvez lá no íntimo de Jesus, do seu coração, Jesus pensava assim, pai, eu sei que ele até vai fazer essa nhaca aí, mas eu acredito que talvez no último momento ele desista. E isso se chama arbítrio. Jesus sabe tudo que nós faremos, hoje, amanhã, depois de amanhã, tudo que nós fazemos de bom e faremos de ruim. Mas no fundo ele acredita que a gente vai voltar na hora H, atrás, e não vai fazer. Porque ele nos deixou livres ao nosso arbítrio. E eu não estou falando de livre-arbítrio, porque a ideia de livre-arbítrio ela é confusa, quando ela acha que nós podemos escolher entre o bem e o mal.
A gente não pode escolher entre o bem e o mal. A gente só pode escolher o quê? Só o bem. Porque o mal já está lascado, irmão. Se você fizer um teste, se algum de nós já fez esse teste da forma mais ruim possível, que é afastar-se do Senhor, quanto mais a gente se afasta, mais a gente faz coisa errada. Quando a gente se aproxima do Senhor, a gente começa a ter vergonha do que a gente fez quando estava longe, ao ponto de a gente falar assim: como é que eu tive coragem? Porque a gente só pode escolher o bem. O mal, irmão, é só você se afastar. E aí, quanto mais longe, mais mal. Então Judas caminhava com Jesus para todo lado. Judas cuidava da comida, Judas cuidava das ofertas, Judas era alguém que era letrado. Tem um historiador do 3º século chamado Flávio Josefo, que cita Judas como um revolucionário político. Então era alguém que tinha conhecimento de Jerusalém, era alguém que tinha influência, ao ponto de conseguir falar com os sacerdotes. Era alguém que tinha influência. Jesus confiava nele. E aí Judas, ele viu algumas coisas que a gente procurou em Jesus. Por exemplo, quando a gente andava errante no mundo, quando a gente estava solto por aí, sem viver a nossa fé diária, todos nós, lá no íntimo do nosso coração, a gente tinha uma vontade, um desejo de nos relacionarmos com o indescritível, não? Indescritível, né? Com aquilo que não se descreve, com aquilo que é espiritual, com aquilo que é espiritual. A gente tinha essa vontade. Ninguém conseguia nos explicar por que a gente tinha, mas a gente tinha. Tinha ou não tinha? Não estou falando depois de andar com Jesus, estou falando de antes. A gente tinha um porquê, uma interrogação, a gente queria andar com Jesus. E aí chegou um dia que, por algum motivo, alguém nos apresentou Jesus. Ou na TV, ou no rádio, ou você entrou numa igreja. E quando a gente entrou e a gente ouviu, aquilo veio e caiu como uma peça que nasceu para ser encaixada no vazio do nosso coração. E pau! Aí você diz: caramba, é isso. Com Judas foi igual. Judas andava, irmão, frustrado, com vazio no coração, e o dia encontrou com Jesus igualzinho a gente. Quando encontrou com Jesus, ele olhou para Jesus como a gente já olhou para ele e disse assim: Jesus, para mim a única coisa que importa na vida é você. A tua graça me basta. Não preciso de mais nada, não preciso de comer, de beber. O dia que a gente aceitou a Jesus, irmão, era isso. Podia morrer que estava tudo certo, podia falar mal de você que estava tudo certo. Naquele dia nada do mundo importava. Importava que você encontrou com o seu Salvador. Estou mentindo ou não? Não, foi assim. Porque parece que não é mais. Mas foi assim. O mundo parou naquele momento. A gente queria que o culto acabasse? Nunca. Não queria sair dali para nada, irmão. O dia que eu descobri o Criador do Universo, eu falei disso na última vez que eu estive aqui, com 8 anos, meu mundo parou com 8 anos de idade. Não importava nada. Aí eu comecei a minha caminhada com Jesus. Voltando para Judas, igual. No primeiro momento, começou só a andar atrás de Jesus, né? Querendo saber quem ele era, aprender dele. E às vezes, se tivesse a oportunidade de chegar mais perto, dar um cheirinho. Eu tenho uma igreja amiga minha lá em Campinas, que eu acho bem bonitinho que eles fazem. O pastor de vez em quando diz assim: manda um beijo pro cheiroso aí. A galera, um beijo para Jesus. Era isso, essa é a relação que a gente tinha com Jesus. Carinhoso, a gente queria saber mais dele, queria conhecer mais dele. E Jesus disponível. Porque Jesus é um Deus disponível. É ou não é? É um Deus que está aberto, é um Deus que está acessível. E a gente ia procurando Ele, e antes de dormir a gente dobrava o joelho, dava uma reclamada, dava uma chorada: Deus, pô, meu coração, Jesus, cuida de mim. Aí Jesus vinha, mexia no seu coração, deixava você dormia bem. Mas os dias foram passando. E a gente até começou a ver muito milagre. Porque a gente viu se converter pessoas que a gente não acreditava que ia converter. Quem já passou por isso?
Quando contaram pelo menos para você, fulano converteu, aí você falou, não acredito. O fulano, aquele converteu. Ah, então é de verdade mesmo, Jesus existe. A gente viu o milagre. A gente já viu, já ouviu, já presenciou, já compartilhou. Gente sendo curada, gente sendo ressuscitada. Gente sendo salva. Gente tendo a vida financeira restaurada, casamento restaurado dentro da igreja. Só tem gente que melhora, irmão. Todo mundo aqui melhorou. No mínimo engordou. Mas todo mundo melhorou. Todo mundo foi pior ontem e melhor hoje. Porque Jesus existe. Ele está vivo. Achava muito bonito uma camiseta que tinha um tempo atrás para vender, que dizia, Jesus está vivo. Aí quando o cara passava, você olhava atrás e dizia, falei com ele hoje. Jesus está vivo, irmão. Judas andava com Jesus lado a lado, vendo os milagres, vendo tudo próximo, aprendendo. Aí de repente um dia, Jesus olha para ele e falou assim, Judas, por acaso você não quer servir um pouco mais próximo? Ele perguntou, como, mestre? Você poderia ser um dos meus discípulos. Aí Judas o que fez? Claro, Senhor. Desejo isso com todo o meu coração. E aí Judas começa a andar não só próximo de Jesus, mas começa a andar colado. Jesus levava o povo para orar de madrugada no monte? Sim ou não? Não, né? O povo não, mas os discípulos levavam. Porque para Jesus era um momento íntimo, né? Um momento de solitude, um momento só de orar com o Pai. Vocês são meus discípulos, se eu vou orar no monte, vocês vão junto. E Judas começou a andar de perto com Jesus e começou a ver muita coisa legal. Você imagina que um dia eles estavam conversando numa praça e o cego começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus diz assim, traz esse rapaz até mim. Aí quando trouxeram um cego até ele, Jesus perguntou, o que você quer? O que você quer de mim? Ele falou, eu quero ver. Aí Jesus pega e cuspe no chão. Jesus pega a lama do cuspe, bota no olho do cara e o cara começa a enxergar, irmão. Judas estava lá. Você pensa no Judas cotovelando os outros. Cara, não acredito, bicho. Só pode ser o Filho de Deus que faz essas coisas. E no dia que Pedro andou por sobre as águas e Jesus vinha caminhando por sobre o mar, Judas estava lá. Judas dizia, caramba, velho. É muito doido. O meu mestre, porque era um professor, o meu mestre pode fazer coisas miraculosas. E já pensou o que eles ficavam conversando quando Jesus não estava perto? Se ele pode andar por sobre o mar, será que ele pode voar? O que você acha? Sim ou não? Sim, ele tinha todo o poder. Será que se ele pode andar por sobre as águas e pode voar, será que ele pode sumir de um lugar e aparecer no outro? Caramba, de certo eles ficavam assim, né? Nessa expectativa todo dia de querer viver uma coisa louca, uma coisa nova. E o mestre ia dizendo para eles assim, haverá um dia em que tudo aquilo que o Pai sonhou para essa terra vai descer, vai ser instaurado, vai ser uma paz plena, vai ser um governo só, vai ser uma maravilha, não vai ter choro, não vai ter ranger de dente, não vai ter pessoas excluídas, não vai ter mulheres violentadas, não vai ter homens sodomizados, não vai ter... Onde é que eu estava? Ok. Jesus ficava dizendo isso para os discípulos. Olha, um dia vai ser perfeito, essa terra vai ser perfeita. Quem que sonha que esse planeta seja perfeito? Eu sonho, irmão. Eu sonho. Sabe foto do céu do Testemunho de Jeová? Quem já viu os desenhinhos lá do céu do Testemunho de Jeová? Aquele céu é muito massa. Eu sonho com aquele céu. Já pensou ser atirado debaixo de uma árvore comendo não sei, né, uma cereja, sei, uma fruta que você gosta, um kiwi bem geladinho,
E aí vem um leão, deita do seu lado. Aí a pedra que você está com a cabeça escorada é uma pedra dura pra caramba. Aí você olha pro leão e bota a cabeça naquela jubona dele, se afaga assim. E o leão dá uma rosnada, tipo um gato no sofá, né? Mas não uma rosnada de bravo assim, aquela rosnada que a gente diz que tem doença. E você fica, pensa nisso. Jesus falou: eu vi os novos céus e uma nova terra. Jesus ficava contando isso para os discípulos. Jesus ficava dizendo para eles assim, entre os milagres, irmão, isso era bate-papo de corredor, o tempo todo. E a cura e o milagre lá dos 5 pães e os 2 peixinhos, só coisa doida, coisa maluca todo dia, porque a Bíblia não conta tudo que Jesus fez. Jesus naquela vibe contando sobre o céu, rapaz. Aí os caras falando assim, igual a gente, né? Nossa, com a vontade de comprar um iPhone 8. Aí Jesus diz assim, que iPhone 8, rapaz? iPhone 10 já é velho no céu para nós. Porque ele falou assim, os caras dizendo assim, nossa, que vontade de ter, né, um bracelete de ouro para minha esposa. Jesus falou, que ouro, irmão? Ouro, lá no céu as ruas são de ouro. A gente usa ouro para pavimentar a rua lá. E as pedra preciosa a gente faz muro. Aí os caras tudo espantados, tudo espantado, né? Jesus disse assim, e água? A água sai debaixo do trono de Deus, um rio de água viva, que banha toda Jerusalém celestial. Aí os caras ficavam assim, caramba, mano, eu quero ir para esse lugar. Logo, Judas igual, eu quero ir para lá, eu quero esse lugar instaurado aqui. Aí Judas começou a ficar impaciente, porque o tempo começou a passar e tudo aquilo era só blá blá blá, sabe, conto da carochinha, porque de prática não tinha nada. A gente viu os curados, a gente viu os ressuscitados, a gente viu os milagres. Mas se tem uma coisa que não satisfaz o desejo do nosso coração, é evento. Quer ver uma coisa? Eu vi que esses dias rolou um evento fantástico aqui em Curitiba, né? Cristão, um evento que, não sei, foi num estádio, deu um caminhão e meio de gente, uma coisa fantástica. Quem foi daqui? Foi fantástico, eu vi fotos, né? Foi, assim, atmosfera. Mas e no outro dia? Tava tudo igual, não tava? Satisfez? No momento, é um evento. O milagre era só isso. O próprio Cristo falou, eu não vim no mundo para fazer evento. Eu não vim no mundo para fazer milagre. Afinal, todo mundo vai morrer um dia, irmão. Eu vim no mundo para dar salvação eterna. Eu vim no mundo para garantir a tua salvação a toda a eternidade. Não é só um dia a mais ou um dia a menos na terra que vai resolver teu problema. Mas aí aquilo no coração de Judas começou a gerar uma inquietude. A voz de Jesus para Judas começou a ficar duvidosa. Porque Jesus pacífico, Jerusalém cheia de soldados e revolucionários. Vocês sabiam que Jesus e o cara que foi solto, Barrabás. Você sabia que Barrabás não era um bandido, né? Barrabás era um herói. Ele era um bandido para Roma, porque Barrabás matava soldado romano. Por isso que o povo escolheu Barrabás, irmão. O evento não satisfaz. Ouvir a voz de Jesus é com fé esperar que Ele cumpra no dia que Ele quiser. Então Jesus dizia para eles todos os dias. E talvez no começo havia aquela empolgação, né? Olha as ruas do céu. Aí de certo, quando Jesus começava lá no final dos 3 anos, né? Não, porque o céu, de certo, um já olhava para o outro. Ih, lá vem essa história de novo. Sabe quando a gente começa a ver o nosso vô contar as histórias de infância? Ih, lá vem o vô de novo. Prova essa que
Judas sabia quem era Jesus. Jesus era o libertador, amém? O Messias. Quem aqui acredita nisso? Amém. Judas também viu muito milagre em Jesus e tinha certeza que os milagres eram verdadeiros. Quem aqui já viu milagres em Jesus? Amém? Mas Judas começou a ficar cansado desse papinho. E eu não vou perguntar aqui quem está cansado de esperar. Mas Judas começou a achar que a voz de Deus já não era o bastante. Ele precisava fazer alguma coisa. Por isso que as pessoas preferem um Deus carrancudo, velho, chato, rabugento, desanimado e que está curando a culpa dele porque o homem se perdeu. Por isso que a gente acha que é bom servir a um Deus que nós mereçamos, né? Eu jejuei a semana inteira, eu mereço um milagre. Deixa eu falar um negócio para você, irmão. O Deus da meritocracia é um Deus fraco. Um Deus que precisa ser adorado para te amar. Isso aí parece relação de casamento. O Deus que eu conheço, que morreu na cruz por mim, não fez nada porque eu mereci. Ao contrário, sabia que eu nunca mereceria nada do que Ele fez. Ele fez por amor. E um amor que nós nunca vamos compreender. Então Judas olhou para Jesus e com certeza começou a ficar impaciente. Começou a dizer, rapaz, esse negócio demora. 3 anos. Que idade tem essa igreja, Robson? 2 anos. Em 2 anos a gente já ficou impaciente quantas vezes? Judas estava andando do lado de Jesus. Mas Judas estava andando do lado de Jesus. E nós estamos andando do lado de quem? Mas Judas viu milagres a olho nu. E nós já vimos tanta coisa. Por que Judas é pior que a gente? É igual, irmão. E aí a prova é que um dia Judas procura o sumo sacerdote, chamado Caifás, e diz, eu tenho um plano. Como a gente faz muitas vezes na nossa vida. Jesus está dizendo, filho, espera. Não te envolve em treta aí para melhorar a tua vida financeira. Não te envolve em esquema para conseguir comprar o tal do iPhone. Filho, espera. Você não precisa disso. Não faz acordos ilícitos para se sentir melhor, para dizer, para testemunhar que foi abençoado. É o que mais tem. Filho, para de olhar para mim e dizer, Deus, tu me esqueceu. Eu já lembrei de você antes de você existir, como é que eu vou esquecer agora? Mas aí Judas começou a dizer, não, está demorando, eu estou orando para ter uma casa própria, não consigo. Estava orando para comprar um carrinho, ainda me roubaram o carrinho. Não dá. Desse jeito não dá. Eu vou resolver com a minha mão. Vou fazer. Jesus, eu te amo, mas o negócio é o seguinte, você está demorando demais. E então Judas procura o sumo sacerdote e diz assim, olha, eu vou entregar Jesus para vocês. E aí o sumo sacerdote, se você fizer isso, a gente dá uma grana. Aí Judas pensou, opa, pensa na bênção, irmão. O dinheiro era razoável. Não é, pastor? O dinheiro era razoável que Jesus ganhou. Deu para comprar um terreno. Então, sem fazer menção muito, né, de valores, quanto em média custa um terreno aqui na região? 100 mil. Foi o que Judas ganhou. Era um valor razoável, não é? Dá para resolver os problemas. Pagar a continha lá que a gente deve no Bradesco, no meu caso. Trocar o carro. Ok? E ainda fazer uma viagemzinha para Miami com a família no final do ano. Ô, benção. Mas e Jesus? Jesus é Deus, irmão. Ele vai
se virar nos 30. Judas arquitetou um plano. Judas não queria trair Jesus, eu vou provar depois por quê. Mas ele só estava impaciente com o tempo da espera. Porque Deus só fala com nós de 2 formas, de 3 formas: sim, não, espera. O sim é ótimo ouvir, é ou não é? O não, ruim. Mas o espera, horrível, péssimo, porque você não sabe, não tem definição nenhuma. Judas tinha que esperar o resultado de Jesus, e Judas começou a ficar impaciente, procurou eles, fez um acordo e falou: olha, eu vou procurar vocês e vou resolver essa parada. Se você for ler o capítulo 14 adiante, é um capítulo fantástico de Marcos. Ele vai contando várias coisas, os detalhes da noite da Santa Ceia, da traição, do caminho do Gólgota, deles orarem no monte, tudo isso. Mas quando já era por volta de 3 horas da manhã e Jesus estava orando no monte, não, por volta de meia-noite, né? Agora confundi com 2 situações, mas tudo bem. Quando era madrugada, Jesus estava no monte orando com os discípulos. Jesus diz aos discípulos: olha, agora é chegada a hora. Nesse momento chega Judas, o Iscariotes. Vamos repetir junto? O traidor. O traidor. Fala alto aí, irmão, pode dar um sorriso. O traidor. O traidor chegou. E ele chegou trazendo os soldados. Então, imagina a situação. Judas estava orando, lembra do lugar? Casa de oração. Judas estava orando e chegou o impaciente, o irmão que traiu sim, mas não estava querendo sacanear, irmão. Ele estava querendo ajudar. Aí Judas faz um acordo com os soldados: olha, aquele que eu beijar, esse vocês devem prender. Judas vem na direção de Jesus e taca-lhe um beijo. A Bíblia diz que Jesus olha para Judas e fala: amigo, você me traiu com um beijo. Amigo, você me traiu com um beijo. Nesse momento os soldados avançaram em Jesus e começou um empurra-empurra. Todo mundo querendo prender, e eu fico imaginando Judas saindo da cena. Porque a cena agora, Judas não era mais ator principal. Em toda a subida do morro, diante dos soldados, Judas ia à frente, guiando o pelotão. Mas a partir que botam a mão em Jesus, Judas deixa de ser o ator principal para ser um coadjuvante dispensado. Não se precisava mais dele, ele cumpriu o seu propósito. E Judas se retira e começa a olhar aquela situação. Os soldados não são como um oficial de justiça que chega na sua casa entregando pode ser até uma ordem de prisão. Se você ceder, não sei se alguém já passou por isso, mas se você for educado e não reagir, ninguém vai reagir, não tem empurra-empurra, não tem nada. E Jesus educadamente apareceu, e mesmo assim a Bíblia diz que eles começaram a ser tão violentos com Jesus que ele chega a dizer: por que vocês estão agindo assim comigo? Eu estive no templo o tempo todo. Nesse momento Pedro fica muito bravo, pula num soldado, saca da espada e arranca a orelha do soldado cirurgicamente. Vocês acham que Pedro era bom de mira, não? No escuro de noite, o que vocês acham? Nada, o soldado que foi rápido, irmão. O Pedro queria arrancar a cabeça do Malco, que era o soldado. Aí Jesus olha para Pedro ainda no meio daquela muvuca toda e diz: Pedro, calma, Pedro. Quem vive pela espada vai morrer por espada, Pedro. Junta a orelha de Malco, tira a terra. Mais um milagrezinho antes de ir para a cruz ainda. Cola a orelha. Irmão, quem que tem poder para colar a orelha? O nosso Jesus. E eu fico imaginando Judas. Tenta imaginar Judas, irmão. Judas se retirou disso, está vendo tudo isso acontecer. E ele vai tendo tanto remorso.
Porque não era isso que ele esperava. O que você acha que ele esperava? Que Jesus dissesse assim: não bota a mão em mim. Sou filho do Deus Altíssimo, o Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Está amarrado. Igual a gente faria alguns pastores por aí, né? Está amarrado. Como é que é o negócio aquele do... Sou cristão, mas não sou cavalo do diabo. Jesus poderia dizer, se fosse a modelo nosso, né? Eu sou o Cristo, mas não sou cavalo do diabo. Não bota a mão em mim. Era isso que Judas esperava. Judas talvez arquitetou um plano. Eu vendo Jesus, a gente ainda fica com a grana. Os caras, quando botam a mão em Jesus, ele diz: não bota a mão em mim, né? Os discípulos, todo mundo vai fechar o templo, vai correr, vai dar aquele empurra. O povo ama Jesus, vai pegar os soldados romanos, tocar o pé no cepo, manda todo mundo embora. E aí sim, a nova Jerusalém vai descer. Só pode, quando tiver tudo no governo dele, vai ser perfeito. Mas não foi isso que aconteceu. Judas parou de ouvir a voz de Jesus para ouvir a voz dele mesmo. A voz de Jesus não era mais o bastante. Então Judas sai. Tanto remorso, desesperador. Você assistiu a Paixão de Cristo? Você viu o tormento de Judas? Eu fico imaginando aquilo. Gente, você imagina Jesus olhando para Judas e o olhar dizendo assim: Judas, calma, filho. Porque lá naquele filme, quando Jesus vai passando e Jesus olha para Pedro, é isso que Jesus diz no olhar para Pedro. Jesus olha para Pedro, Pedro caminhando lá atrás, para fora da multidão, e o olhar de Jesus cruzou com ele. Gente, era um olhar constrangedor. Isso que é um filme. Não era o próprio Cristo. Um filme. Judas cheio de remorso, atormentado pelos demônios, atormentado pela alma dele, com a alma atormentada. O que eu fiz? O que eu fui fazer? Teve mais uma ideia. Crente é cheio de ideia, irmão. Vou desfazer o negócio. Correu no templo. Quando chegou no templo, chamou os sacerdotes e falou: ei, vocês aí, aqui embaixo. Os caras vieram na janela e disseram assim: eu quero desfazer o negócio. Pega o dinheiro de volta e me dá meu Jesus. Por que você acha que ele falou isso? Você acha que o plano de Judas era prender Jesus? Se fosse prender Jesus, ele botava o dinheiro no bolso e zarpava, irmão. Igual muito irmão já fez quando comprou um carro. Traiu Jesus pelo um carro, pegou e vazou. Não, quando prenderam Jesus, Judas falou: não, peraí, não é isso. Eu quero devolver, desfaz o negócio. Os caras disseram: não, agora se vira aí, irmão. Nós botamos ele aqui e daqui não sai mais. Aí Judas pega o dinheiro e joga no saguão do templo. Joga lá. E a Bíblia diz que Judas vai para um lugar lá e lá ele comete um dos atos mais cruéis que um ser humano pode fazer, que é tirar a sua própria vida. Quando a voz de Deus não é o bastante. Você está cansado, irmão? De verdade, quem está cansado dos problemas que está vivendo? Levanta a mão. Sério mesmo? Que maldade é essa? Por que a gente está de quem que a gente está tentando esconder? A gente esconde um do outro, mas Deus que está preocupado, Deus que vê tudo sabe. Quem que está cansado dos problemas? Levanta a mão. Não cansa de ouvir a voz de Jesus, irmão. Ele disse que vai resolver, ele vai resolver. Mas Lu, eu estou desesperado. Te desespera, mas te desespera nele. Não se desespera em si mesmo. Judas se desesperou em si mesmo. Judas resolveu dar eu acho que Judas era brasileiro, irmão. Judas resolveu fazer um jeitinho, sabe? Dar uma manipulada no resultado. Talvez Judas fosse algo meio assim. A mulher está grávida de 7 meses, o marido tenta fazer nascer a força. E aí se você estiver pensando, mas havia uma profecia, eu creio também que ela iria se cumprir.
Mas você acha que Judas nasceu para trair Jesus? Sim ou não? Claro que não. Todo mundo traiu naquela noite. Todo mundo traiu, irmão. Os 3 discípulos mais chegados dormiram na hora que ele precisava. O que é isso? Isso é apoio? Isso é traição, da grossa, da mais infame, e traíram de graça ainda. Eu gostaria que o Lucas, ele cantasse uma canção para nós. Vamos ficar de pé? Você apaga a luz para nós lá? Apaga a luz lá, irmão. Deixa eu comentar algo com você. Eu provo para vocês que todos os discípulos traíram naquela noite. Nós tivemos 8 discípulos que nem foram chamados para aquele momento, Robson. Jesus dispensou 8, por quê? Era só volume. Nós tivemos 3 discípulos que dormiram, tivemos um que traiu. Jesus estava só. Porque todo mundo, no final das contas, estava cansado de ouvir a voz dele. Porque se eles tivessem a plena certeza de que Jesus estava cumprindo aquilo que disse, irmão, eles iriam cumprir aquilo que falaram horas antes, que até a cruz, se precisasse, eles iriam com ele. Falaram ou não falaram? Pedro não falou isso na ceia? Jesus, eu vou contigo até o fim. Aí Jesus falou, não vai não, Pedro. Vou sim. Não vai não. Vou sim. Pedro, hoje mesmo tu ainda vai me trair 3 vezes. Vai me negar. Negar o que é, irmão? É traição. Estava todo mundo cansado. Todo mundo cansado daquela correria diária e daquele blá 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 que parece que não tem fim. Talvez faz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos que você está envolvido num problema. Ou você está caminhando na fé, esperando uma cura, esperando um emprego, esperando um amor, esperando não sei o quê. Você está cansado. O meu convite é fazer o que os discípulos fizeram após aquela noite. Porque até antes, estava todo mundo no mesmo balaio. Mas aí Judas tira a própria vida. E quando Judas tira a própria vida, ele não conseguiu ver um milagre que ia acontecer naquela noite. Que era o milagre da cruz. A cruz restaura todas as coisas. A cruz é o equilíbrio. A cruz é um marco na história que divide eras. É antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, nascimento. Depois de Cristo, morte. A cruz divide. A cruz deixa um marco. A cruz não estava lá só no monte. A cruz está na vida de todos nós. A cruz é a cura. Você está cansado dos seus problemas? Olha para a cruz. Porque ele falou que ia morrer e morreu. Se ele falou que ia morrer e morreu, ele falou que vai voltar, irmão. A cruz. Eu gostaria de convidar você para curvar sua cabeça onde você está. Fechar os teus olhos. Enquanto o Lucas canta, eu gostaria que você orasse e colocasse diante de Deus os teus problemas, esse cansaço, conversasse com Ele, dizer, Deus, eu até estou bem cansado, mas Pai, restaura meu coração. Vai orando, vai orando, vai orando. Cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e o seu sangue verteu pra salvar tão pobre pecador. Foi na
O olhar de Jesus para os seus discípulos naquela noite não era de acusação, nem para Judas, era de misericórdia. Se o carrasco que bateu até arrancar pedaços de carne, se as pessoas rindo dele a caminho do Calvário, ele orava ao Pai e dizia: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. O olhar de Jesus para Judas, para Pedro, para Tiago, para João, para quem andou muito próximo, viu os milagres, ouvia todas as histórias a respeito do céu e estavam cansados, como poderiam ser diferentes? Dizia: Pai, perdoa eles, Pai. E na solidão daquela noite, Jesus no Calvário, sofrendo no templo, apanhando, nu, envergonhado, diante da mãe, dos amigos, de crianças, Jesus dizia: Pai, perdoa eles. E talvez Deus no céu, conversando com Jesus, dizia: Jesus, mas não dá, olha como é que eles estão. E Jesus dizia: Pai, por favor. Eles estão impacientes, porque quando se perderam lá no Éden, Deus, isso é uma característica deles, mas eu acredito que quando eles verem a cruz, tudo vai se fazer novo. E a Bíblia diz: que quando Jesus ergue sua voz ao céu e diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, a ti eu entrego o meu espírito, ele dá um grito, ele olha para o céu, dá um grito, respira pela última vez e tomba a sua cabeça. Nesse momento começa a acontecer um terremoto, um grande estrondo, e aí você pode começar a imaginar o terror que virou aquele lugar, pois as pessoas reconheceram que acabavam de matar realmente o Messias, o Salvador, aquele que veio ao mundo não para resolver problemas, mas para resolver a paz no coração do homem. E nesse momento, o véu do templo se rasga, e todos nós conquistamos em Cristo livre acesso ao céu. Então a cruz deixa de ser um símbolo de castigo para ser um convite a uma reforma de vida. Se você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, é o convite de Jesus, e eu vou aliviar esse fardo. Eu vou colocar sobre vocês o meu jugo, e vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso. O mundo vai desabar na cabeça de vocês, vocês vão ser decapitados em praça pública, mas vocês vão estar cheios de paz e de coragem, de sorrisos. Foi na cruz, foi na cruz. Solta a tua voz e canta junto. Onde um dia eu vi meus pecados castigados em